Agora, Linhares, eu queria falar um negócio que me chama um pouquinho a atenção, essa mudança de filosofia do Atlético. O Bento falou, é importante que a gente vai ter mais ritmo de jogo. Mas alguns anos atrás, era importante não jogar o Paranaense justamente para ter descanso. Para se poupar, para ter descanso. Então eu não consigo entender muito, né, o que passa por essa mudança de filosofia. Claro, é o Felipão, beleza. É o planejamento dele, sim. Só que eu quero saber o que se quebrou nesse caminho de que o Atlético tem feito temporadas com 70 jogos, 75 jogos às vezes, né, pelo tanto de competição que o Atlético tá jogando e tá chegando muito longe nas competições. Então eu queria saber o que mudou de que antes não jogava o Paranaense para descansar principalmente e agora quer jogar o Paranaense para ter mais ritmo. Esse período ou para voltar a ganhar o título. O Atlético, na verdade, inovou num sistema de preparação com esse critério de usar os aspirantes, de criar para o time principal um período de pré-temporada. Sim. Que ninguém tem, né, no futebol brasileiro. Isso no primeiro ano lá deu muito certo, né? O Atlético conseguiu bons resultados justamente porque chegou com um time... porque tem os preparadores físicos falam muito da curva de Gauss, né? Aquela que você tem um início, a curva vai subindo, você tem um ponto que você atinge o ápice da preparação física desce. E aí começa a queda. E é exatamente esse período que preocupa o preparador físico, a comissão técnica, porque é onde o time cai de rendimento no momento decisivo do ano. E o Atlético tentou mudar exatamente esse ápice para chegar no ponto em que poderia estar decidindo competições acima do nível dos adversários. É uma medida inteligente, eu entendo, porque você tem um nível de preparação diferente, porque a pré-temporada oferece exatamente isso. Os times brasileiros, com os estaduais começando agora no meio do mês de janeiro, os jogadores entram de férias, voltam das férias e tem praticamente 1-2 semanas de pré-temporada, de pré-temporada. Quer dizer, não é nenhuma pré-temporada, né? E eu acho também que o que fez o Atlético colocar o time principal já desde o início do campeonato é o peso do estadual para a Copa do Brasil, né? A partir de agora não vale mais o ranking. De primeiro ao quinto colocado vai se classificar para a Copa do Brasil. E aí? E tem a gente teve um ano atípico em 2022, que foi a Copa do Mundo no final do ano. Então as competições terminaram bem mais cedo. O período de férias começou bem antes, né? Então esse trabalho de voltar também foi mais cedo, né, no calendário. Então as equipes o Felipão acho que está aproveitando exatamente essa mudança. Talvez se o calendário tivesse sido aquele trivial de acabar o campeonato na primeira semana de dezembro, as férias se estenderem até a primeira semana de janeiro, o planejamento fosse diferente, mas a situação do calendário no ano passado propiciou talvez também esse novo planejamento para o Atlético. Eu acho importante o Felipão ter essa visão, né? Porque o Atlético, ano passado, foi para a final da Libertadores, vai estar de novo na Libertadores esse ano, tem o Campeonato Brasileiro e o calendário é extenso, mas o time já entra em ponto de bala desde o estadual. E o Atlético quase ficou de fora da Libertadores no ano passado, no sentido da fase de grupos, eu quero dizer, né? E justamente por estar faltando ritmo. O Atlético jogou muito pouco no campeonato estadual, no início do campeonato estadual. Jogou com o time metade titular ali pra reta final, né? E antes, sofreu. Teve aquele 5-0 do The Strongest, por exemplo, que foi o jogo que marcou a saída do Carille para a chegada do Felipão. Então o Atlético sofreu. E eu acho importante também ter esse ritmo, principalmente em início de competição. O Atlético tem um elenco maior, um elenco mais qualificado, então eu acho que o Atlético pode tranquilamente depois conseguir fazer uma mescla para que não canse tanto. E nas duas Libertadores que o Atlético chegou na final, ele foi mal na primeira fase, né? Na Libertadores de 2005, o time só não foi eliminado porque o América de Cali e o Libertad fizeram um jogo atípico lá na Colômbia. O América era para ter se classificado. Sim. O Atlético perdeu em casa pro Independiente de Medellín, né? Que eram 2 colombianos na chave. Mas na combinação do saldo de gols, o Atlético acabou passando. E daí cresceu no mata-mata. Eliminou o Cerro, né? O Santos, até chegar o Chivas. Para chegar na decisão com o São Paulo. Mas tem informações aqui que ajudam a explicar um pouco desse novo posicionamento do Atlético também, Linhares, Dalk e pessoal da mesa e ouvintes aqui da Jovem Pan News. Dentro do Atlético, essa equipe agora comandada pelo Felipão como diretor técnico, Paulo Turra, Alexandre Matos, CEO de negócios do clube, etc., eles já têm bem claro que ano passado o planejamento foi um planejamento que não deu certo, um planejamento que não funcionou.
O Atlético separou aquele primeiro período do ano, como vinha fazendo nas últimas temporadas, para preparar o time principal para as competições mais importantes. E não conseguiu jogos, não conseguiu amistosos, acabou ficando muito tempo parado. Isso atrapalhou demais o planejamento do Atlético. E por isso eles optaram por mudar o planejamento para 2023, começar com o time principal. E tem um detalhe importante, eu vou passar daqui a pouquinho, o Liara segurou, eu até achei que eu tinha passado, mas eu vou passar daqui a pouquinho. O time titular que vem treinando no Atlético, lá no CT do Caju, mas o Felipão disse, na primeira entrevista que ele deu, não nessa que a gente publicou agora, uma entrevista que ele deu já no começo da semana, que os primeiros jogos do Paranaense são importantes para testar o elenco que vai atuar durante o ano. Não será o time titular de cara jogando todas as partidas. Eles vão fazer como se fosse um laboratório, mas dessa vez não com os aspirantes, com jogadores que já estavam no elenco, alguns que não conseguiram se firmar no ano passado. Os 2 reforços, por enquanto só o Madison inscrito, o Luciano Ariagada, o chileno atacante que era do Colo-Colo, ainda não apareceu no bid, então não foi inscrito no Paranaense. E jogadores como Zé Ivaldo, que estava no Cruzeiro, zagueiro, jogou a temporada retrasada, temporada anterior, na temporada de 2021 pelo Atlético, foi para o Cruzeiro jogar a Série B. Mesmo caso do Jajá, também no time de Minas. E o Julimar, que é um atacante que surgiu muito bem no Paranaense do ano passado, mas jogou só 12 jogos, ele acabou se machucando na época, as quartas de final contra o Londrina, e ele não voltou mais, ele não jogou no ano passado mais. Então vai servir também para ver como esses jogadores, a gente vai ter o Pedrinho assumindo a lateral esquerda, mas tem o Fernando chegando da Chapecoense também, os 2 jogadores que vão disputar essa posição deixada pelo Abner. Então vão ser os titulares, vão ser o time principal, aquele time que aparece no site do Atlético bonitinho, como os principais jogadores, não aquele time de aspirantes, né, com os jovens. Só que esses titulares também vão ter essa mescla, principalmente durante os primeiros jogos do ano. E Alexandre, Oi, pois aproveitar e já fazer uma pergunta para ele. Acredito que nesse momento o Atlético não deve contratar mais jogadores, mas a gente recebeu uma mensagem aqui do Mauro do Novo Mundo perguntando: Janaína e os demais integrantes da equipe são nota 1000, sucesso para este programa. Queria saber se o Atlético tá buscando um centroavante. Será que tá de olho no mercado ou ainda vai esperar, Alexandre? O Atlético já contratou um centroavante, né? Além do Ariagada. O Ariagada, ele é centroavante, né? Ele é centroavante. De área. Um menino de 20 anos ainda, mas que mostra muito poder para manter a bola, fazer o pivô dentro da área. Até depois a gente pode comentar um pouquinho sobre ele. Mas um cara que também não joga desde o meio do ano passado. Então ele deve entrar nesse rodízio, nessa rotação que o Atlético vai fazer nos primeiros jogos, claro, assim quando ele for inscrito. E vocês estavam falando do Vitor Roque, tem outro bastidorzinho sobre o Vitor Roque também, que falando em centroavantes, né? O Atlético não deve perder por enquanto o Vitor Roque. A informação que eu tenho até essa semana, quando eu conversei com um integrante ali da diretoria do Atlético, é que o Vitor Roque, o Atlético ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo Vitor Roque. Apenas sondagens. O valor que o Dalk falou é esse mesmo. Eles buscam mais ou menos 35 milhões de euros, 40 milhões de euros para poder negociar o atacante. Agora 18 anos, já completou 18 anos, eu não sei se ele já fez 18, vou até dar uma checadinha aqui, mas o Vitor Roque ainda deve ficar, pelo menos nessa primeira janela de transferências agora do começo do ano, talvez no final no meio do ano, né? Só em fevereiro. Janela de transferências. Oi? Só em fevereiro, dia 28 de fevereiro ele faz 18 anos. Então ainda não tirou carteira de motorista. Então. Tá se preparando pro vestibular, Alexandre, inclusive fazendo um comentário aí pra você e pra todos os nossos ouvintes, a partir da semana que vem a gente vai ter uma agenda de aniversariantes do mundo da bola, do mundo esportivo de maneira geral. TT é a rainha do Excel ali. Suando na planilha dos aniversariantes, mas a partir de semana que vem a gente vai ter todo dia que tiver aniversário, Coritiba e Atlético, e logo quando o Paraná liberar aí o elenco para 2023, a gente vai trazer essas informações. Hoje tá aí. Parabéns ao Madison.